E ele também é sócio de uma empresa de tecnologia e também de educação, é o Tutor e Concursos. Hoje o papo vai ser com o Tiago, mas pelo Insta do Tutor e Concursos. Olha aí, o nosso querido Tiago já chegou e vou falar para vocês tudo que vamos tratar hoje nesse papo com ele. O cara é fera demais. Tiago, querido, Olá, Sara. Prazer estar gratidão aqui com você. por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço poder falar aí com o pessoal, ajudar de alguma forma. Sempre bom. Acontece no ao vivo. Caiu. Aí, de boa, acontece, o tripé aqui. Então, Tiago, já vai se apresentando para a galera enquanto eu ajeito o tripé aqui. Pessoal, o Tiago vai se apresentar e logo depois eu vou dizer todos os tópicos que vamos tratar hoje. Vai que é tua, Tiago. Tá joia. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Tiago Barros, né? Eu sou concurseiro, fui concurseiro desde 2013 para cá. Parei de estudar faz pouco tempo. E tenho estudado, feito concurso para a área de TI, né? Minha especialidade. Então, é uma coisa bem... É um nicho específico que os concurseiros estão começando a encarar agora. Eu acho bastante relevante poder falar um pouco para vocês sobre isso e as perspectivas para quem pensa em fazer concurso na área de TI, né? Sim, com certeza, Além, Tiago. além disso, acho que a Sarah estava falando aí quando eu entrei, né? Eu sou servidor público, hoje trabalho na STJ, trabalho com auditoria lá. E, paralelamente, eu tenho uma empresa, né, uma startup, que visa trazer soluções para os concurseiros, para ajudar o concurseiro nessa trajetória aí árdua trajetória de estudar para concurso, né? E aí a gente já está com mais de 6 mil pessoas lá estudando junto com a gente. Que É isso. massa, Tiago. Massa demais. Querido, eu queria que você baixasse só um pouquinho o seu celular para aparecer mais você e menos o teto. Tá, deixa eu ajeitar Tá aqui. tudo ok aí, pessoal? Com o som, o som do Tiago. O celular já caiu aqui, mas já organizei porque esse tripé é novo, eu estou me acostumando ainda. Então, já viram que o Tiago é fera demais, não só na área de concursos, mas também na área de tecnologia e de educação. A startup dele, que não é mais startup, né? Acho A que a gente gente sempre fala vai ser. sempre vai ser. E ele é muito fera. E eu conheci o Tiago em 2017, enquanto a gente estava fazendo, estávamos dando uma entrevista início de 2017, quando fomos aprovados entre os primeiros lugares do TRF da Quinta Região. Ele vai falar já já das aprovações dele, tá? Oi, Rafa! Temos aí a linda e maravilhosa Rafa Monteiro, esposa do Tiago. Tive a honra de conhecer a Rafa lá da AGU. Fera também, gente. Inclusive, vou convidá-la depois para um papo sobre as carreiras jurídicas, né? E aí Minha vai ser massa. mentora aí nos concursos, viu? Foi a grande culpada. Ah, é a Rafa. Então, o que é que a gente vai falar hoje? Então, sobre o que vamos falar, eu vou dizer os tópicos agora e já vou começar a perguntar ao Tiago sobre o primeiro. O primeiro tópico é sobre a trajetória dos concursos, nos concursos que Tiago fez, todas as aprovações, os métodos de estudo dele. Depois eu vou perguntá-lo sobre o cenário atual para quem faz concurso de TI, e não só de concurso, o cenário atual de pandemia, que exige muitos cargos de TI. O Tiago vai falar para vocês também. Depois, a importância de estudar com a ajuda de um método, a ajuda de alguém que lhe guie com o método, né, Tiago? Tiago faz isso na empresa dele, eu faço isso individualmente, vamos fazer parcerias também, tá? Ele vai enfatizar a importância da mentoria, consultoria, coaching, enfim, tudo isso. E, por fim, o Tiago vai falar sobre o trabalho que ele faz na empresa dele, da Tutor e Concurso, ajudando milhares de concurseiros aí pelo Brasil. Então, simbora, Tiago, comece a falar sobre tua trajetória nos concursos, teus métodos de revisão, principalmente, questões, e é isso aí. Então, Sara, minha trajetória no concurso é bem peculiar, né? Assim, peculiar e, ao mesmo tempo, bem comum. Todo mundo que a gente tem contato, hoje a gente vê que está no mesmo processo, né? E foi aquilo, eu comecei muito desorientado e buscando sempre... Perdi muito tempo no início tentando entender como é que estudava, o que é que deveria fazer.
Aí li livros de William Douglas para ver os métodos de estudo. Que assim, eu tenho muita carência de saber como fazer as coisas e por que eu estou fazendo cada coisa. E aí eu ia atrás das justificativas. Eu até perdi tempo, muito tempo com isso. Isso foi até que a Rafa chegou para mim e fez, cara, para de estudar como estudar e vai estudar, pô. Eu passei um tempão só vendo teoria. E o pior, quando eu comecei a estudar, não apliquei nada. Fiquei na teoria Não errei acredito, da mesma Tiago. forma. Errei tudo, assim, errei tudo possível. E aí foi legal, assim, foi uma trajetória de aprendizado, né? Assim, eu primeiro comecei com material errado, que não funcionava para mim, mas que eu achava que era o mais adequado. Eu comecei a estudar por videoaula, né? Por conta, desde o colégio, essa coisa, eu não era muito estudioso, assim. Então, videoaula foi o caminho que eu vi mais viável naquele começo. E aí, depois de rodar na videoaula, eu vi que não estava dando, não estava evoluindo. Foi quando a Rafa veio de novo, cara, usa o PDF, vai para um material específico para o teu concurso, tal. Aí eu comprei um material específico, aí comecei a ver a evolução, aí comecei a aprender. Aprendi, a primeira coisa foi qual material funcionava para mim. Aí depois fui atrás de estudar com o mínimo de organização, né? Fazer uma planilha, montei um ciclo rudimentar ali, controlando o que eu deveria estudar cada dia, porque já tinha perdido aí um ano fazendo tudo errado. Assim, foi um ano de aprendizado, mas é um ano perdido, né? Assim, se eu Perdido. tivesse visão de ter pego um atalho aí, a ajuda de alguém, talvez eu não tivesse perdido esse tempo. Mas, enfim, ajudou para que eu entendesse como é que funciona tudo, né? E aí, depois disso, eu comecei a ter resultado. E aí foi legal porque essa trajetória do concurseiro é marcada por muita insegurança, né? A gente tem dúvida de tudo. Se o material é adequado, se eu sei estudar da forma certa, estou estudando da forma certa, se eu sou capaz ou não de passar em um concurso. E aí, quando você faz tudo em cima dessa insegurança e consegue um resultado, aí é uma hora que dá uma aliviada. Estou no caminho certo. Pelo menos esse é um indício agora, né? Fica mais fácil de você continuar. Por quê? Antes de ter esse resultado, eu já havia desistido várias vezes, assim, de começar a estudar para um concurso, no meio do caminho, perder a fé e desistir. Tipo, eu passei em total, acho que 12, ou no máximo 15, não sei mais contar tudo, mas Tá 12 é certo, tem que certeza. botar isso igual agora, né? Eu tô botando eu tô escrevendo agora todos os meus certames públicos. Eu quero que você faça isso também, Tiago, porque Tiago é o cara dos concursos do TI. Eu fiz isso lá na entrevista, eu já não sei mais, assim, mas eu fiz uns 40, né? Isso é que deu certo, o que não deu também, assim, eu perdi muita no meio do caminho para desistir, porque falta de fé mesmo, de estar passando ou não. Então, aí isso tudo foi uma trajetória árdua de aprendizado, né? De dificuldade, que depois que eu passei, consegui obter êxito, e aí consegui alguns dos primeiros lugares, e aí assim, não foi uma vez só, eu passei 3 segundos lugares e um primeiro e um em sexto. Então, pô, o que eu Perfeito. fiz deu certo, né? E outra coisa que eu acho muito relevante de falar para o pessoal, que eu sempre tenho a oportunidade, eu falo, que é possível, porque eu era um cara que achava que concurso não era para mim, que eu estava na minha rotina lá de TI, mercado privado, assim, TI é muito bom, assim, muita oportunidade e não falta emprego, na verdade. Eu vim para o serviço público em busca de um salário mais confortável, mas eu sabia que eu tinha uma trajetória lá garantida. E aí eu julgava, pô, fazer concurso não é para mim, eu não vou conseguir e tal. Até ver a Rafa fazendo, passando, os amigos dela passando. Aí eu fui começar a realizar, pô, esses caras estão conseguindo, não vejo nada de extraordinário, não tem essa história do gênio. É dedicação, foco, trabalho e consistência e método. Assim, a receita é essa. Todo mundo tem condições de passar e estudar. Basta seguir essa receitazinha aí, que é simples, mas não é fácil. Não, não é fácil. E exige muita resiliência, né? Porque você falou que ficou estudando errado durante um ano. E é importante você falar para o pessoal o que foi estudar errado durante um ano. Em breve, o que é que você não fazia, o que é que você fazia de errado durante um ano nos estudos e o que você passou a fazer certo. Ele já falou, pessoal, que ele começou a contabilizar, né? Botar em planilha. Planilha para quem é do meio digital, mas isso tutor e concursos ajuda você. Mas, assim, é contabilizar suas horas, suas questões, é o que eu também passei a fazer depois. Mas me fala também, fala para eles também, Tiago, se você, quando via videoaula, se começou a ver modo acelerado,
se você fazia muitas questões. Ou seja, o que é que você fez de errado durante um ano e que você fez certo depois e isso foi aprovado em 12 concursos ou mais? Cara, no primeiro ano, assim, eu comprei material em videoaula para uma galera que fazia videoaula específico para TI. E aí eu comprei aquele super pacotaço dos caras, tudo, né? Eu sou meio consumista, então saio comprando tudo. Aí comprei e para estudar aquilo, cara, eu me senti no mar perdido, né? Assim, que eu não tinha nem método, nem organização, nem sabia por onde começar. Comecei a assistir nas aulas que nem um louco e nem fazia exercício, pra você ter uma ideia. Assim. Algumas aulas tinham um PDF no final que tinham umas 5 questões, mais ou menos, e era isso que eu fazia, era assistir as aulas. Aí eu vi que passou-se um tempo e eu não tinha evoluído em nada, eu não sabia nem onde estava, assim, o que é que eu tinha visto, o que é que faltava ver. Enfim, aí foi uma aflição. Foi quando a Rafa me orientou a usar o PDF. Aí eu passei a usar o PDF e aí ela me deu alguns conceitos, tipo, ó, o ciclo de estudo, que era uma coisa que eu não fazia, que aí foi uma luz muito boa para mim, que eu comecei a organizar ali a alternância das matérias, né, que é importante até para manter ali, aumentar a retenção do conhecimento e ainda nessa etapa não tinha incluído revisões. Eu só fazia girar as disciplinas pelo ciclo, né? Então estudava a apostila e fazia aquelas questões no final. Basicamente Sim. foi isso. E aí eu comecei aprofundando, relembrando das técnicas que eu tinha estudado lá atrás, que eu precisava fazer revisão, que eu precisava montar meu material de revisão. Aí eu montei um caderno. Esse caderno foi um trunfo muito importante, assim, porque como eu era o cara que eu estava ainda me conscientizando da importância de fazer revisão, eu não queria gastar tempo com aquilo, nem fazendo material para revisão. Aí eu fiz um caderno bem sucinto, assim, bem preguiçoso. Assim, eu pegava o high concept lá do assunto, o conceito principal, né? E anotava. E, assim, era uma coisa bem sintética. E aquilo foi massa, porque eu consegui revisar muito bem, assim, tudo que eu tinha estudado, num material enxuto. Terminou. Eu guardo o caderno até hoje, assim, com um certo apreço por ele, porque ele foi bem relevante para mim na revisão. Quando eu fiz agora para o TRF5, né? Eu me isolei para fazer revisão, acho que os 15 últimos dias, assim, mas só revisão. E, cara, tava tudo lá no meu caderno. Eu tive a sorte de fazer uma revisão que caiu coisa na prova, inclusive, assim, bem claramente, no dia que eu tinha visto no dia anterior. Mas, gente, isso é uma prova das 12 ou mais aprovações de Tiago, tá? Então, assim, não entrem nessa onda achando que só vai revisar 15 dias antes. Quando ele chegou no TRF5, ele já tinha feito a base, assim, muito boa. E aí o pessoal perguntando muito de revisão. Ele já disse que durante um ano ele não revisava. Ele começou a revisar depois, não é isso, Tiago? Não, eu tenho uma trajetória aí de 2013 a 17, 4 anos estudando, né? Um foi Sim, errado total. Os demais, eu não fazia revisão, mas tem uma coisa que, assim, eu sempre estudava tudo, aí não passava, aí fazia o próximo concurso, estudava tudo de novo. E sim. meio que eu fiz uma revisão burra, né? Mas fiz, assim, aí a coisa vai entrando na cabeça de uma porrada. Mas se eu não tivesse feito da forma como o método preconiza, eu tinha encurtado isso em 2 anos, no mínimo, assim. De 4, tinha gasto 2, ou, e olha, e se eu tivesse levado a sério mesmo, talvez 1. Eu acredito que dá para passar em 1 ano se você estudar corretamente. A depender E do desafio que você tem então para você enfrentar. não revisava como a gente faz, por exemplo, como eu sugiro para os meus alunos, né? 48 horas, 7 dias e 30 dias. Você nunca fez isso certinho. Eu consegui fazer isso já na reta final para o TRF5, mas Certo. anteriormente foi na porrada. Olha aí, galera, o Tiago já está Infelizmente, falando. eu não quero que vocês passem pela mesma situação. E questões, Tiago, quantas você fazia? Se você fazia milhares e milhares como eu e como eu ensino aos meus alunos, ou como era o teu método para questões de concursos? Cara, questões eu acho, é uma coisa que eu acho primordial, né? Na área de TI, tem umas coisas que são provas de certificação. Que aí é basicamente questões. Assim, o cara faz uma prova de concurso lá para se certificar em algum assunto, virar ali especialista naquele assunto. Então eu estava acostumado a fazer essas provas lá na TI. E lá a galera é meio preguiçosa para estudar, né? E tem gente que já pregava, mas estuda só pelas questões que tu passa, tu vai ver. Então eu trouxe um pouco desse conhecimento para o concurso e comecei a fazer bastante questões também. E aí isso é legal porque você começa
é que, assim, concurso, você guarda o conhecimento, você aprende sobre a matéria, mas a banca faz uma questão fila da mãe lá, que você cai e responde errado, mesmo sabendo o assunto. Então, é É. importante fazer questão também por isso, né? Além de servir como uma revisão também, eu acho que isso me salvou por essa minha falta de revisão periódica, mas como eu fazia muitas questões, me ajudava a estar sempre em contato com a matéria de novo que eu já tinha estudado. Então, além de ajudar na revisão, ajuda você a entender como a banca cobra o assunto. E eu acho que é o principal, um dos principais trunfos assim de quem está estudando é focar em questões. É bem importante, né? Eu também acho, Tiago, eu concordo plenamente com você. Inclusive, é o meu trunfo também, né? São as questões, e não só questões, milhares e milhares de copiar e colar as que errou e teve dúvida, enfim, para voltar. E sobre o teu resumo, você falou que já fez um caderno de resumo, um caderno sintético. Eu nunca usei mapa mental na vida, mas eu queria saber qual a tua opinião sobre mapa mental, se você usava ou se você grifava o seu PDF. Eu sempre li muito por livros também, então tinha que grifar os livros para depois revisar isso. Como era que você fazia com o seu aparato de resumos? Entendi. Cara, eu acho lindo, maravilhoso o mapa mental, né? Mas é uma trabalheira fazer aquilo. Eu acho que se você se dedica a pegar o jeito e fazer, é uma ótima ferramenta, assim. É bem legal. Até o nosso colega Ricardo Sampaio, ele é fera em fazer mapa mental, né? Ele até tentou me evangelizar, mas eu não consegui. E, e aí eu usava de marcação no PDF, né? Eu imprimia tudo e marcava. E esse meu caderno. Quando a coisa apertou, faltou pouco tempo, o caderno foi o recurso que eu lancei mão, mas durante o processo, grifar no PDF era uma coisa que eu usava como recurso tanto de fazer para fazer revisão e resumo, né? Não fazer resumo na mão, assim, não. Porque eu julgava que estava gastando tempo fazendo isso, então fazia a marcação, imprimia o PDF e marcava. Sim, eu também. Eu também ficava sempre com medo de estar perdendo tempo. E eu sempre achei, acho que como você também, que é muito melhor usar tempo fazendo questão e minhas revisões corretamente do que estar perdendo tempo escrevendo demais, que perde tempo também, tá, galera? E fazendo mapa mental. Eu sugiro comprar mapa ou pegar de alguém já pronto, não sei, assim, mas é a minha É, experiência é a de Tiago também, né? Se isso. você. A Andressa está falando aí, eu estou apaixonada por mapas. Então, Andressa, se você gosta de fazer e é rápido de fazer, você é rápida em fazer, vai-se embora, né, Tiago? Pois é. Se você tem proficiência em fazer mapa, eu acho uma ferramenta fantástica. Assim, é super inteligível, né? Você olha para aquilo ali e você consegue conectar todos os pontos. E tem o recurso de comprar também eu acho válido. Mas se você conseguir fazer, ainda é melhor, né? Porque você consegue solidificar mais a informação quando você faz. Mas é Sim. isso, assim, se não tem tempo, nem tem proficiência de fazer rápido, ou então se está estudando pré-edital, acho que vale a pena você investir em desenvolver a técnica, né? Mas não pós-edital, eu acho que aí já é arriscado demais. E quantas horas você estudava, Tiago, quando não trabalhava e quando trabalhava? Porque né, uma coisa é estudar trabalhando, outra coisa é estudar de boa o dia inteiro, como eu fazia 8 horas por dia, não tinha sempre. Como é que eram tuas horas de estudo? Então, eu sou meio procrastinador, né, assim, para estudar. E acontece que eu, quando estudei para concurso, eu sempre trabalhava. E aí foi legal para mim isso, porque a hora que eu tinha para estudar era a hora de estudar, eu não podia enrolar, né? Se eu tivesse o dia inteiro para estudar, talvez eu enrolasse o dia inteiro e deixasse para estudar nos últimos minutos ali, como acontecia nos domingos, né? Sábado e domingo, assim, eu me propunha a estudar o dia 8 horas por dia. Aí quando dava 2 da tarde, eu disse, caramba, se eu não correr agora, não vai dar. Então, era isso. Mas aí, no dia de semana, geralmente eu estudava, em média, umas 4 horas por dia, né? Ficava até as 3 da manhã, chegava às 8 da... Começava às 8 da noite e até às 3 da manhã, que eu era bem noturno naquela época. Hoje em dia, a minha rotina é toda de madrugada pela manhã, mas antes eu estudava à noite. E trabalhava durante o dia inteiro, chegava em casa, era um tempo de ir na academia, jantar e começar a estudar, de 8 às 3 da manhã, mais ou menos isso. Segunda a sexta, sábado e domingo, tentava estudar de 6 a 8 horas. É isso aí, garoto. Galera, quem trabalha é isso. Tem que estudar final de semana. E quem não trabalha também. Assim, eu falo para os meus alunos, eu vou tirar um dia de descanso. Eu já fico assim, tem que tirar um turno de descanso. Uma vez eu lembro que eu fui almoçar com o Tiago e a esposa dele,
lá no restaurante japonês no Sudoeste, eu saí da biblioteca, era um domingo, tá, gente? Eu saí da biblioteca para me encontrar com o Tiago e a esposa, rapidão, almocei e voltei para a biblioteca. Então, o Tiago está falando que estudava finais de semana, 6 a 8 horas por dia. Então, esse é o cara. Eu não acredito, velho, assim, tem que ter um dia de descanso. Beleza, tem que ter uma hora de descanso, isso é verdade. O que é que eu fazia, geralmente, né? Negociava com a minha esposa, uma sexta-noite ou um sábado, metade de um sábado. Assim, eventualmente tirava um dia inteiro, tinha um compromisso que eu não podia deixar de ir, enfim. Sempre evitava, mas quando não tinha nada para fazer, meu planejamento era sempre coberto o final de semana todo, entendeu? E aí, quando eu estava realmente cansado e estafado, aí eu fazia a opção por dar uma descansada. Eu tinha essa percepção na hora de descansar também. Mas eu não gosto dessa... tem gente também que faz... na semana antes da prova eu vou relaxar. Cara, eu estudava até os últimos minutos. Assim. Eu tirava o sábado para revisar o dia inteiro. Assim, claro, eu dormia um pouco mais cedo para respeitar o sono, 8 horas, comia só coisa leve, mas eu sempre gostei de aproveitar o tempo que eu tinha para estudar. Perfeito, Tiago. Então, esse é a chave do sucesso mesmo. Estão perguntando aí 2 perguntas importantes. Primeira, quantas questões você fazia por dia? Gente, essa pergunta é bem difícil, porque depende do seu nível. Mas, assim, perguntaram isso, Tiago, para você. E outra, acho que a moça é iniciante e ela perguntou quando eu começo a fazer questões. Se mesmo no início eu já faço ou não. Aí eu quero que você responda aí para a galera. Gente, eu fazia questões sempre, né? Desde o início. Assim, tem material que já traz as questões ali da aula no final. Então, eu tentava matar aquelas questões já daquela aula ali, depois que estudava. E aí já era uma forma de ter o primeiro contato com as questões. E tem material que traz muita questão. Aí eu dava uma filtrada, não fazia tudo. Mas quando tinha uma quantidade dava para fazer tudo, eu fazia. E aí a média era... Eu não fazia questões, número absurdo de questões. Eu fazia uns 20, 40 questões por dia. A média era mais ou menos essa. A depender da disciplina, né? Tem disciplina que é mais pesada. Uma disciplina de lógica, por exemplo, chega é frustrante. Você passa lá 1 hora, faz 5 questões. É verdade. É bom também salientar isso. Ele fazia questões de raciocínio lógico ou questões com cálculos, que realmente menos. Mas, assim, questões de direito, eu falo para os meus alunos, já tiver nível intermediário avançado, no mínimo 100 por dia, e se for SESC, 300 por dia, já a galera que já está... Porque, assim, eu tenho alunos que fazem 1000 questões por semana. É doido isso, mas eu tenho. E é o que eu fazia. Então, o Tiago, como é da área de TI, galera, são matérias mais difíceis mesmo, né? Que demandam mais tempo. E hoje eu focaria mais em questões, inclusive, dedicaria mais tempo a questões. Que eu ainda perdia tempo lendo o conteúdo, relendo, aquela coisa tinha que entrar na minha cabeça de forma ampla e tal. E hoje eu vejo que bastaria eu dar uma passada no conteúdo teórico e partir para as questões, assim, que a coisa ia se consolidar na resolução de questões. Então, perde menos tempo estudando a teoria, assim, passa por ela, dá uma entendida no conceito geral e foca nas questões, cara, que eu acho que é o importante. Perfeito. É isso mesmo, o segredo do sucesso é esse, galera. O Tiago já está falando aí, eu ratifico tudo que o Tiago está falando, menos o de não revisar no início, mas eu também fazia errado igual a ele. Então, assim, a gente fala, né, Tiago, sempre essas lives, o bom dessas lives é ajudar o pessoal gratuitamente para eles compreenderem com pessoas como você. Uhum. Não cometer os mesmos erros que a gente, né? Sim, com certeza. Tiago, e assim, você foi aprovado em 12 concursos ou mais, a gente não sabe bem, mas 12 com certeza. E quando foi que você percebeu que estava no nível? Quando foi que você percebeu que, pronto, cheguei no meu nível e aí... Quando foi que você teve essa percepção? Cara, assim, eu acho que a gente, pelo menos comigo, né, a gente nunca percebe isso até acontecer. Mas você vai ganhando confiança, né, no meio do caminho, né? Eu fiz o concurso para o TCU em 2015 e não passei, mas Nem eu. Eu consegui ali, acho que a nota de corte foi 100 pontos, eu fiquei com 98, assim, eu perdi uma questão e foi ali, CESP, né? Então foi menos 2 pontos, eu fiquei de fora. Então, por uma questão eu não fui para a discursiva. Eu disse, cara, é o concurso do TCU, então
que significa que eu estou no nível legal. Aí continuei estudando, logo na sequência eu passei na FUNPRESP em segundo lugar, mas aí aconteceram de que eu fiz mais 3 concursos depois da FUNPRESP, foi terrível, assim, o desempenho, né? Essa coisa de concurso é cheia de altas e baixas, né? Aí você perde a empolgação e tal, e aí tem aquele todo trabalho de manter a motivação, manter o foco, que é bem difícil. Aí, se tiver a ajuda de alguém, de um profissional, também isso ajuda bastante. Assim, tá lhe cobrando ali, tá lhe mantendo motivado, de dar uma visão de horizonte do que você já fez, do que está faltando, porque isso, quem estuda sem esse controle, fica perdido, acha que não está evoluindo. Então, na hora que você começa a controlar, já resolvi porrada de questões, 20 mil questões, já estudei todas essas disciplinas. Começa a olhar para aquilo ali que ele vai te dando confiança. Se você não tem esse controle, você fica perdido. Você acha que não estudou, não aprendeu nada, né? Eu já fui para algumas provas achando que não ia dar certo, não tinha estudado, não tinha aprendido nada. Aí você vai e faz uma prova legal e passa, assim. Mas a sensação antes era terrível, que eu não ia passar. Mas, assim, é complicado. Acho que se você não tiver esse controle do que você está fazendo, esse sentimento cresce, né? Essa insegurança Com certeza. cresce. Da incerteza, principalmente, né, Tiago? Você fica, não controla quantas questões faz, não controla percentual de acerto em questão, não controla horas líquidas de estudo, não revisa, não vai passar, porque você fica perdido, você não sabe exatamente. E é isso que o Tiago ensina na startup dele. Enfim, vamos chegar já à janela, vamos passar para o próximo ponto aqui da nossa live, que é sobre o cenário atual da pandemia e os concursos de TI. Não só concursos, mas também a importância das plataformas digitais de estudo, como a dele, como vai ser o meu site também. Queria que Tiago falasse um pouco mais sobre esse cenário de pandemia, TI e educação. Então, com o cenário atual para o pessoal que está fazendo concurso para TI, né? O que eu observo? É um momento muito favorável. Primeiro, porque a gente vê que os órgãos estão trazendo a matéria de TI, e não estou falando aqui de informática básica, é TI, é banco de dados, infraestrutura, essas questões que é mais cobrado do profissional de TI, tá começando a aparecer em editais para auditor, né? Para editais até de delegado. No dia desse eu vi questões de banco de dados lá, o pessoal está começando a cobrar, auditor da Receita, auditor do Tribunal de Contas. Essa parte fiscal está muito presente agora, a cobrança de TI. Então, isso começa a habilitar os profissionais de tecnologia a mudar de área, inclusive ir para uma área afim de auditoria e concorrer lá com um cara que está estudando, que fez administração, que tem, enfim, esses concursos de fiscal não pega muito específico, né? Sim. E aí a polícia também, você começa o perito de TI ganha mais relevância. Então, outras áreas que não eram anteriormente disponíveis ao pessoal de tecnologia começam a ser possíveis, né? E cargos bons, relevantes. E já para o cargo de TI em específico, eu tenho observado o seguinte momento, assim, os próprios tribunais estão num movimento muito forte de transformar os cargos de analista judiciário administrativo para TI. O TRF5 fez muito isso, o TRF1. Né? O TRF1 fez o concurso agora, contratou mais de 30 pessoas de analista de judiciário de TI, assim, que você vê um volume desse de contratação nos dias de hoje, não é nem comum mais, né? Sim. E aí o pessoal está começando a enxergar a necessidade de investir um pouco mais em tecnologia. Por quê? Porque o cenário que a gente tem hoje de austeridade no governo, né, assim, esse teto dos gastos limitou muito o espaço de gasto do governo. E a própria crise financeira também diminuiu muito recursos públicos para investimento em serviços. Aí você começa a ver uma demanda de população crescente e o Estado sem conseguir contratar. Então, o Estado está enxergando na tecnologia uma solução para ganhar mais eficiência. E aí está se investindo mais em TI. E isso abre um espaço dos profissionais de TI no serviço público, né? Que já vinha e agora eu acho que é o melhor momento que a gente vê isso, né? E o cenário de pandemia chegou para acelerar isso ainda mais, porque aí vem a questão da transformação digital, a forma de trabalhar remota, que isso era uma coisa meio tabu, alguns gestores não querem nem falar de trabalho remoto, mas agora o cara está lá trabalhando remoto e vê que tudo funciona. Pois e aí é. começa a ver a questão com outros olhos. Então,
próprio STJ hoje está num movimento muito forte de prover, de prover tecnologia de forma remota para que o tribunal não pare. E, de fato, a gente não parou, mas a TI lá sofreu, trabalhou muito para virar isso de uma hora para outra, né? Os caras tinham um panorama de ir habilitando equipes remotas aos poucos. Eu acho que a gente tinha 50 pessoas trabalhando remoto, eu não lembro o número aqui, mas não era bem incipiente o projeto lá de trabalho remoto. E agora está todo o tribunal de uma vez só trabalhando remotamente e a TI está suando para dar conta. E a gente está contratando no meio da pandemia profissional de TI. O Brasil todo, né? Todo o Brasil, todos os órgãos públicos do país e toda a vida agora está toda virtual. Então, Isso. assim, o protagonismo dos profissionais da TI, seja da área privada, seja da área pública, é a vez de vocês, galera. Sinceramente, é a vez de vocês e também dos profissionais de saúde, né? Saúde, TI, alguns de segurança. Então, assim, é o ano de vocês, por mais que a gente não tenha previsão para o mês que vem de concurso, mas com certeza, em breve, muito em breve, esses concursos vão chegar. E agora, saindo um pouco dos concursos, indo para a área privada, o que você tem percebido, Tiago, com a sua startup? Eu já vou trazer o último ponto para agora, para a gente falar um pouco mais dele, e depois... Eita, travou? Não, estou aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem, beleza. Pessoal, agora vamos para falar um pouco mais da plataforma dele de educação e de concursos, para depois a gente fechar com falar tudo sobre a importância da tutoria, consultoria, mentoria e coaching nos estudos. Fala um pouco mais para a gente, Tiago, sobre tua startup, como é que ela ajuda os concurseiros. Tá. Então, né, como eu já falei aqui, né, eu levei muita porrada estudando, foi uma trajetória árdua para aprender tudo na marra, perdi um tempo precioso de vida investido nisso. E desde o primeiro dia que eu passei, saiu o resultado, assim, minha vontade era sair dizendo a todo mundo que é que eu fiz, né? Assim, pô, não vai por esse caminho, faz assim, é assim que funciona. E, de fato, ajudar. Então, o Estratégia me chamou para fazer entrevista, eu fui a 3 entrevistas lá. Assim, o que eu tive de espaço para falar, eu fui lá tentar falar um pouco da minha experiência e tentar ajudar o máximo possível que eu conseguisse. E depois eu entrei lá no programa de coach de estratégia para atender alunos de estratégia e tal. E trabalhei um tempo lá, tive mais contato com pessoas que estavam nessa trajetória. Mas o que é que eu percebi no momento, né? Minha capacidade de ajudar estava limitada ao meu tempo. E é um esforço tremendo ali de atender ao aluno, de estar junto para ele, né? De fazer um planejamento relevante para ele. E a gente começou a se debruçar nesse problema, junto com o meu sócio, que também era coach em outro lugar. E aí a gente se encontrou na FUNPRESP, trabalhávamos juntos. E aí foi que veio a ideia de começar a automatizar um pouco dessa parte de controlar o ciclo de estudo, que é bem pesado, né? Sim, o ciclo é maravilhoso para estudar, mas você pensa, cada assunto que eu estudei, eu vou controlar a frequência de revisão daquele assunto e fazer exercício daquele assunto. Sim. E aí o edital é gigante, né? Tem uma porrada de assuntos para você controlar. É um trabalho humanamente difícil, né? Não é impossível, mas é difícil. Aí o cara que já está estudando, com toda essa carga de gestão de estudo, também é outro desafio. Então a gente começou a focar nesse problema e aí foi que nasceu a Tutor, né? Com a proposta de trazer mais eficiência para esse controle dos estudos e entregar um método de estudo de fato para o cara que está estudando. Então ele faz não é só montar um cronograma bonitinho, ele monta o cronograma com base no método de estudo. Então você tem um método e tem um acompanhamento, aí você consegue acompanhar a quantidade de questões que você está fazendo, o que você já estudou, quais revisões você já fez, quais faltam, e quando você vai terminar de estudar, que isso é fantástico, assim, eu boto lá, eu quero estudar 4 horas por dia e meu edital é esse. Aí ele vai dizer, cara, nesse edital, nessa velocidade que você demonstrou, você vai terminar dia X. Aí você olha que aquele dia é depois da minha prova, eu disse, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele dá algumas sugestões. Você pode aumentar o tempo de estudo por dia, pode tirar a revisão, deixar exercício, enfim, ele dá algumas sugestões. Então é bem legal a gente estar sempre em contato com o aluno, tentando resolver esses problemas, entendeu? E aí a gente já está atuando com a Tutor comercialmente há quase 2 anos e já passou por nós quase 6.000 concurseiros. A gente está com 5.956 hoje.
Que lindo, gente! Olha aí, Tiago ajudando a vida das pessoas com o site dele. Site não, né? A startup, galera, eu não sou da TI, viu? Eu sou muito analfa. Analfa, como chamam, né? Ainda bem que eu tenho amigos como o Tiago para me ajudar. Inclusive o Vinícius também da TI, que está no STJ, tomou posse agora, também vai me ajudar no meu site. Enfim, a Tutory, ela faz a gestão do estudo, pessoal. Então, enquanto eu ensino para o aluno quais matérias ele vai começar no edital, a depender do nível dele, né, do aluno, a Tutory, ela vem ajudar a gerir o seu estudo, gerir suas revisões. Como é que eu ensino para os meus alunos? Revisões sempre, 48 horas, 7 dias e 30 dias. Se aquele tópico do edital for lei seca, eu ainda incluo uma de 15 dias. Então, se o tópico do edital é uma lei seca, vai ter revisão de 48 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Se for tópico normal, as outras. E aí a Tutory vem ajudar a facilitar essa gestão dos estudos. Porque aí, Tiago, eu tenho muitos alunos que fazem isso na agenda, à mão, como eu fazia. É difícil, mas assim, pelo menos eu sabia que tal dia eu tinha tal revisão de tal tópico, então já botava na agenda. Tem gente que põe isso no Google Agenda. Tem gente que faz planilha de Excel. Isso, né? É difícil controlar, mas é difícil e assim, dá trabalho. Mas é o que a galera tem. Só que a Tutory vem, e aí a gente vai conversar depois, eu e o Tiago, o pessoal do meu site, para ver como vamos fazer para facilitar mesmo a vida das pessoas. E aí a pergunta, Tiago, como é que vocês na Tutory fazem? Por exemplo, o aluno escolhe quantas revisões ele vai fazer, escolhe ou Sara sugere, né? A depender se for meu aluno. Como é esse intercâmbio? Hoje a gente tem parcerias com coaches e cursinhos, né? Que usam a Tutory para atender aos alunos deles. Então, quem gerencia essa parte aí de frequência, a instituição do método é o coach, né? É o profissional, especialista. Então, ele vai lá, monta um plano de estudo ideal para aquele concurso, com todas as dicas que ele imagina para como a pessoa deve estudar cada assunto. Além de fazer isso, onde encontrar, ele pode até recomendar a literatura onde ele vai estudar aquele assunto, porque tem coach que gosta de trabalhar com vários materiais, né? Então, para estudar português, você vai em tal professor, matemática vai em outro, e direito constitucional você vê em outro lugar. Então, você consegue fazer todo esse direcionamento dentro do plano, dar as dicas, aula X, aula de direito constitucional, você vai prestar atenção em tal tópico. O resto, você não precisa passar uma vista rápida. É tipo, acho que o Estratégia faz aquele trabalho lá no Trilha, né? Trilha estratégica. A gente consegue fazer melhor que aquilo, porque fica dentro do plano de estudo do aluno. Aí chega o aluno, com o nível de proficiência que ele tem em cada disciplina, ele vai declarar lá se ele é bom, avançado, iniciante ou intermediário na disciplina, dizer os horários que ele tem para estudar por dia, e a gente monta esse plano de estudo para ele, que foi feito por um especialista, que vai se adequar à realidade dele, enquanto nível de conhecimento e quanto tempo disponível para estudar. Então, a gente consegue montar de forma personalizada. E depois que monta, ele continua estudando e informando para a plataforma tudo que ele já está fazendo. E aí ele vai receber por dia uma lista de atividades a cumprir, né? E a gente começa a fazer isso tudo de forma automática. E o legal é que o coach traz toda essa informação da estratégia de como ele deve estudar, e o coach define frequência de revisão, frequência de exercício, recebe relatórios dos alunos deles, como é que eles estão progredindo, quem não está, ele consegue marcar uma sessão e faz uma reunião para dar alguma orientação. Enfim, facilita a vida dos dois lados, né? Do coach, que consegue acompanhar mais alunos, e do próprio aluno, que consegue diminuir a carga de trabalho ali de controle e gestão do que está fazendo. E tem controle e gestão também de questões? Por exemplo, eu sempre sugiro Cara, minha mãe e minha tia sempre aí, eu amo, porque elas sempre participam. Maria, minha tia falando que eu não estudava muito no ensino médio, mas sempre fui inteligente. E que minha mãe sempre dizendo que eu dormia demais, né? Enfim, adoro. Mãe, amo, viu? É isso aí mesmo. Conversa aí com a galera no chat, por favor. Então, Tiago, voltando. Sobre questões. A Tutory, como é que a Tutory faz a gestão de questões? Porque eu sempre sugiro plataforma X de questões, né? Por quê? Ele cria o caderno de questões, como eu sempre sugiro na consultoria, com os filtros que eu sugiro, e automaticamente ele cria nessa plataforma as questões que ele errou. Sempre milhares de questões têm que ser feitas. E aí, eu quero saber como é que a Tutory faz, se já existem essas plataformas boas de questões,
Eu posso, pelo menos, na Tutor, o aluno pode colocar, estou acertando só 80%, quero chegar a 90%. Tem isso também? Então, a gente tem hoje 8 parceiros, né? E aí esses parceiros, cada um opera de uma forma. Então, a gente tem solução para todo gosto. A gente tem tanto questões dentro da plataforma, que aí seria o melhor cenário, né? O coach vai lá para cada tópico, ele informa as questões que o aluno deve fazer, e aí já vai todo o processo automático. Eu posso tanto colocar também numa meta de questão um link para um caderno de questões de uma plataforma externa, então pode ser qualquer uma. Sim. Ou posso anexar um PDF com questões que eu tirei de algum lugar e quero que o aluno faça. Enfim, tem várias possibilidades. E quando o aluno faz fora as questões, aí a gente abre uma telinha para perguntar quantas ele fez, quantas ele errou. E aí a gente vai controlando o nível percentual de acerto dele. Isso, garoto. Perfeito, porque aí ele traz da plataforma a informação no caderno. Caderno do tópico 3 de constitucional. Aí eu falo, né, os filtros de 5 anos para cá, a banca, o tópico, enfim. Aí ele faz as questões. Errou, tá acertando só 60%. E 1000 questões, digamos. Aí ele tem que colocar lá, né? Ele coloca no Tutor, é isso? Tanto o link desse caderno que você já criou, ou a instrução de como ele vai fazer o link, o filtro lá, entendeu? Aí fica ao cargo do especialista, dizer, ó, faz esse caderno de questões aqui, então tá o link. Ou então, vai lá no TEC e usa tais filtros e monta o seu caderno. Pode ser, o meu jeito de fazer, Eu dou muita responsabilidade ao meu aluno. Primeiro porque eu não tenho tempo de ser babado em ninguém. Segundo, porque eu faço consultoria individualizada e o meu site vai ficar pronto em breve. Eu vou gravar aulas para mentoria. É legal, porque ele tem autonomia também, né? De fazer algum ajuste na hora, de melhorar ou fazer do jeito que ele quer, né? Você dá a instrução, faça assim. Se ele quiser fazer, ótimo. Se ele quiser algum detalhe a mais, ele também consegue. E desses milhares de alunos que vocês têm na plataforma, Tiago, conte pra gente qual é as 3 principais, por exemplo, dificuldades desses 6.000 alunos, digamos, quase 6.000, né? Quais são as 3 principais dificuldades desses alunos que vocês percebem nessa startup de tecnologia e educação que vocês têm? Então, muita gente tem dificuldade com o método, né? Assim, uma questão que a gente trabalha muito, assim, da importância de estudar com método. Porque como é difícil fazer esse controle na mão, na planilha, enfim, em qualquer lugar, as pessoas desenvolvem maneiras alternativas de estudar, né? Como eu mesmo fiz, um ciclo bem rudimentar. Dividia minha carga horária da semana e só ia alternando a disciplina do jeito que eu achava que era bom. E aí o cara vem com esse vício de fora e quer jogar na ferramenta que ela faça dessa forma. E a gente não permite, a gente entrega o ciclo da forma como é preconizado, para que otimize a capacidade de retenção de conteúdo do aluno e aprendizado, né? E aí, se eu deixar ele entrar e continuar com os mesmos erros, não estou fazendo diferença nenhuma na vida dele. Assim, eu só vou ser um controlador de desempenho e do que ele está fazendo. E a gente se propõe a fazer ele estudar da forma correta. Então, esse é um principal ponto assim, que a gente enxerga de primeira barreira que a gente recebe, né? E depois disso é comportamental, né? Muita gente abandona o barco no meio do caminho, assim, que isso está intrínseco em qualquer mercado de educação, né? Assim, Sim. Não tem mágica, tem que estudar, a gente dá o caminho, mas Sim. aí você tem que ter consistência, tem que estar lá todo dia, tem que cumprir as metas, enfim, a gente cobra muito por e-mail e aí quem vai e persevera consegue resultado. E muita gente, infelizmente, desiste. Assim, por mais que a gente esteja ali no pé, ajudando, dando todas as orientações. Mas Perfeito. Assim, a gente não pode também fazer o cara estudar à força, né? Depende dele também. Não pode. E antes da gente entrar, só temos mais 11 minutos para terminar a live. Quer dizer, voou, né, gente? 9h20, meu Deus! Só temos mais 11 minutos para terminar. Eu vou fazer a última pergunta para o Tiago sobre isso da Tutor, da experiência dele em educação e nas 12 aprovações. Tiago, para a gente entrar de fato para tirar dúvidas de vocês, tá? Sobre métodos, sobre o acompanhamento, enfim. Já mandem as perguntas e eu quero saber, Tiago, uma pergunta que me fizeram hoje e eu fiquei pensando nela. Perguntaram: professora, quantos % realmente, de fato, de alunos qual a porcentagem de alunos
que realmente estão preparados para uma prova de concurso? É uma pergunta capciosa, mas eu gostaria que você nos falasse qual a sua experiência sobre isso. Sara, isso é muito triste, assim, e ao mesmo tempo dá uma luz para aquela pessoa que está realmente comprometida, né? Porque eu acho que isso gira muito baixo, esse percentual do pessoal que realmente leva a sério o estudo para concurso, né? Eu julgaria em alguns bem concorridos que é em caso de 1%, 5% no máximo, dos caras que estão realmente preparados, né? Quem está estudando, eu conseguiria dizer 15%, 20%, mas eu acho que preparado é 5%, assim, que tem bagagem, que sabe o que está fazendo. Isso. Tá, né? É bem menor do que a gente vê. Aquela coisa de ver concorrência. 20 mil, 50 mil inscritos, como teve o INSS. Pô, aquilo ali é a mãe que manda. Vai lá, meu filho, você tem que prestar para alguma coisa na vida. Vai fazer esse concurso. Escreve o cara sem nem ele saber. Então, você acha que, assim, tá, mas aí você falou que estuda, de fato, de verdade, ou de verdade é com tudo que a gente ensina aqui nas lives e tal. Andressa está perguntando como acessar a plataforma. Andressa, entra no Insta deles, que é justamente esse que está comigo, Tutor e Concursos. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo, que eu vou deixar disponível para vocês. Vou colocar no YouTube também, tá? E aí você entra na Tutor e Concursos no Instagram, na plataforma, enfim. E estou pensando seriamente, vou conversar com o Vinícius para sentarmos com o Tiago, o sócio dele, para ver como pode haver parceria entre o site saradelma.com.br e a Tutor e Concursos, né? Todas as parcerias são bem-vindas se forem viáveis e eu confio muito no trabalho do Tiago. Mas aí, Tiago... pela Sara Delma, então. Exato, Sara Delma. Tutor sim, mas é Tutor com Sara Delma, né? Vai ser excelente. Aí vai ser top. Porque, Tiago, você falou que num concurso só 1 a 5% está de fato preparado. Mas que de 15% a 20% as pessoas estão estudando. E o que é estar estudando? É estudando da forma como você ensinou aqui, correto? Eu diria que quem está estudando de fato bem estaria dentro desses 5%. Minha percepção é essa, assim, né? Uhum. E apesar de que, vamos lá, 50% das pessoas que se inscreveram vão tomar alguma iniciativa de fato para começar a estudar, e aí eu vejo que isso já cai para 30% a 20% dos que conseguem perseverar, né? E quem está estudando de fato corretamente, eu julgaria ter 10% a 5%. Beleza. E preparado, 1%. Putz, caramba, Tiago Tiago é complicado. Porque assim, o brasileiro não sabe estudar, né? Assim, é uma coisa cultural. A gente não aprende a estudar no colégio. Como é que é a educação hoje? Você vai para séries, né? Que está tudo organizado como você deve estudar. Você só tem que sentar na cadeira durante 15 anos e receber conteúdo. Você não tem nenhuma ação ativa nesse processo de aprendizado. Aí quando você passa para estudar para concurso, depende de você. Você tem que se planejar, você tem que programar, você tem que ter um método, você tem que se organizar. E não tem lá o professor, hoje você vai estudar tal capítulo, amanhã você vai estudar... Isso não existe mais. E a gente só sabe estudar assim, e estuda para fazer uma prova que vai ser daqui a 15 dias, e é totalmente diferente para concurso. Então, a gente sai com uma crença do que é estudar totalmente inválida para aplicar o concurso. E aí tem que passar por todo esse processo de aprendizado, né? Sim, com certeza. Sara, que eu vejo agora, dado esse momento que a gente vive de restrição orçamentária, né? Os concursos não vão acabar. Eu não acredito no final do concurso, mas você vê aquelas 30 vagas, 50 vagas, isso vai cada vez ser mais difícil. Então, é muito ainda mais importante que a gente esteja bem preparado para fazer uma prova. Porque vão ser convocados os 5 primeiros, os 10 primeiros no máximo. Então, você tem que realmente se preparar com qualidade, porque vai ficar cada vez mais concorrido, né? Então, vai ser seu diferencial, você estudar com método, com eficiência. Basicamente é isso. Eu acredito muito nisso. Assim. Você tem que estudar da forma correta para garantir isso. Se não é perda de tempo, né, Tiago? Como eu perdi um ano, como você perdeu um ano. Não é que a gente não estudasse, gente. A gente estudava. A gente se dedicava, na verdade. Só que a gente estudava da forma errada. E é isso que o saradelma.com.br, o Tutor também, vai facilitar a vida de vocês. E não é só mais um coach babá. Tem nada a ver. Ou também não é só um planejador de planilha. Não tem nada a ver. É você pegar a experiência de uma pessoa aprovada. Ontem, né, o Fernando Mesquita na live que eu fiz com ele, antes a gente tentou, são 21 aprovações em certames públicos e em 17 concursos
fase objetiva e discursiva, e 15 total. Então, assim, Tiago, 12 concursos, pega toda essa experiência e joga, assim, na área de TI. É isso que a gente traz aqui de graça para vocês nessa live, e é isso. Tiago, temos aí 7 minutos para terminarmos nossa live. Eu quero que a galera pergunte já mais coisas, vou responder a do Léo, quer dizer, o Tiago que vai responder, na verdade, e ele vai fechar sobre essa importância de falar. Ele já falou muito, né, da importância do acompanhamento, mas eu queria que ele explicasse para a gente a diferença que ele acha que é entre coaching, mentoria, consultoria, um ajuste apenas, ou o coach babá que eu chamo, ou só um planejador. Ele vai explicar para vocês a diferença entre isso, que ele acha. E responda essa pergunta do Léo antes, por favor, Tiago. Ele pergunta se a revisão de 24 horas, 7 dias e 30 dias vale a pena. Pô, Léo, com certeza. Eu acho que é uma coisa muito importante você fazer a revisão. E essa periodicidade que você está trazendo aí, tirou a de 15 dias, né? Mas é o que preconiza o método clássico do ciclo de estudos, né? 24, 7, 15, 30 dias. E é super importante, cara. Tem a curva de aprendizado, que você pode pesquisar sobre ela, curva de retenção do conteúdo, né? Uhum. Que é justamente isso. Você faz essa repetição, você garante que vai reter mais o conteúdo que você estudou. Senão você se perde tudo que você está estudando. E é isso que faz diferença da estudar da forma correta, né? Que você traz um método, isso faz parte do método. Isso vai potencializar tua retenção do conteúdo que você viu, né? Senão você fica muito chover no molhado, aquela coisa de encharcar uma esponja que já está cheia de coisa e ela para de reter coisa. Ela começa a deixar as coisas que você está estudando escaparem. Então, a revisão é super importante, tem que fazer. Perfeito. Eu uso, Tiago, para os meus alunos, não a de 24, 48 horas. Porque quando eu estudava, 24 ainda estava difícil, porque às vezes eu estudava à noite e eu programo por tópicos do edital e por dia, sacou? Então, assim, eu sempre colocava 48 horas para dar tempo de esquecer um pouquinho. Então, no meu caso, Léo, 48, 7 e 30 dias, e se for lei seca, 48, 7, 15 e 30. Aí a pergunta agora para o Tiago sobre o que é que as diferenças para ele de um coach babá, de um mero planejador de planilhas, tudo que a Tutory e Sara Delma não são. Né? A diferença entre isso que tem aí no mercado demais, está lotado de coach. Já perguntaram aqui o rapaz, esse negócio de coach nossa, né? Qualquer área? Sim, qualquer área. Estudo é o mesmo, método é o mesmo, a diferença só são as peculiaridades das matérias, né? Algumas com cálculo, outras não, mas sim, eu presto consultoria para qualquer área. E é isso, Tiago, comenta pra gente aí essas diferenças. Sim, vamos lá. Tem algumas ferramentas já hoje, na própria Excel, o pessoal faz muita planilha para controlar os estudos. Cara, se você não tem nada, eu acho relevante, você tem que ter algum controle. E a planilha ajuda muito, né? Mas ela não vai te trazer o método de estudo, ela vai te ajudar a ter uma visão do que você está fazendo, o panorama do esforço que você já desenvolveu e controlar o que você já fez e o que falta fazer. Então já dá alguma orientação. Mas aí entra, né? Você precisa ter um método de como estudar de forma mais otimizada. Porque não adianta você estudar 8, 10, sei lá, 6 horas por dia e estudar errado, né? Termina perdendo qualidade. E, na verdade, se você estudar da forma correta, você nem precisa fazer esse esforço todo de horas de estudo por dia, né? Basta estudar ali suas 4 horas, 5 horas, desde que você esteja estudando da forma correta, você consegue otimizar essa aquisição de conhecimento, né? Então, acho muito importante. E aí, o trabalho do coaching, que eu acho que é uma coisa mais personalizada, né? Que ele vai ali, olha seu cenário, trata com você desde questões emocionais, de motivação, até técnicas de estudo. E gosto muito do coach especializado numa vertical de concurso, por exemplo, ali, um cara que só faz fiscal, outro faz tribunal, enfim. Mas método e técnica de estudo serve para qualquer coisa. Tanto é que eu tenho demanda hoje do pessoal que está fazendo residência médica. Eles estão de olho na gente, querendo fazer parceria. Perfeito! É o mesmo processo. Estudar para uma prova que vai ser lá no final do ano, cheia de conteúdo e difícil de manter aquilo na cabeça. E precisa de muita organização e técnica, né? Então é isso. Técnica de estudo, planejamento. O coach consegue atender a vários nichos, né? Que eu diria assim, fiscal, policial, tribunal, né? Sim. Legislativo. E a mentoria é um pouco disso também, só que aí ela visa dar mais autonomia para o aluno, né? É o meu caso.
foca mais em passar o caminho das pedras para ele, mas não pega na mão ali e tal. E eu acho legal também, porque termina sendo um serviço mais acessível para o aluno que não pode pagar um coach, né? Porque Sim. o coach resolve tudo, mas termina sendo um serviço caro, né? E foi um pouco da minha frustração, assim, lá no Estratégia. Eu não conseguia atender muita gente e ainda era muito caro. Não conseguia só atender quem podia pagar aquele valor. Acho que era R$ 700 por mês, eu achava muito caro. E Sim. aí eu queria conseguir impactar mais pessoas. Eu acho que a mentoria é uma solução melhor, assim, porque você consegue atender mais alunos, né? E consegue impactar na vida deles também. E aí fazer uma coisa mais acessível ao mesmo tempo. Já que você não vai precisar pegar na mão do aluno desde o início e mostrar todo o caminho para ele, porque vai ter também, tem também essa etapa de, geralmente a gente faz uma conversa, né, faz um diagnóstico e dá Sim. o caminho das pedras, mas o que é importante é você saber o método e a forma como estudar e se preparar. E acho que a Sim. mentoria resolve perfeitamente, né? Perfeito, Tiago, é isso mesmo, porque hoje o pessoal tem tem acesso à internet e quem tem acesso à internet já é privilegiado nesse país, concorda? Então, Concordo. assim, tem acesso à internet, tem R$ 100 por mês para gastar, vai conseguir dividir em 12 vezes minha mentoria, vai conseguir ter acesso a tudo da Tutoring no meu site, vai conseguir, tem muito material gratuito na internet, consegue dividir aí em 12 vezes alguma assinatura de algum curso e vai. E se numa mentoria eu consigo passar para vocês o caminho das pedras e a Tutoring vai organizando isso, você já tem a faca e o queijo na mão, concorda? É diferente de antigamente, né, Tiago? Que tudo era muito caro. Há 5 anos era tudo muito caro. E a ferramenta tira um pouco dessa dependência do coach, né? Porque, por exemplo, na hora que meu aluno vai lá e atrasa o cronograma, acontecer qualquer coisa na vida dele, ele precisou, sei lá, viajar, ficou doente, parou de estudar, tem um botãozinho lá que replaneja tudo que está atrasado para ele. Então, eu não preciso mais ligar para o meu coach, me ajuda aqui, coach, vamos fazer um novo planejamento. Não, eu já sei todas as regras que aquele plano deve ter e que a situação do meu aluno, então eu replanejo tudo que está atrasado e com um clique ele já resolve o problema, sem precisar da interação com o coach, por exemplo, entendeu? Que era uma coisa que eu fazia muito na estratégia, era bastante da minha demanda, era fazer replanejamento de gente que não conseguiu cumprir o cronograma, que é bem frequente a ocorrência disso, né? Perfeito, gente. Olha só que maravilha. Eu não vou ser babado em ninguém, não, viu? A própria plataforma vai fazer um jeito que você reconsiderar. O Denilson está perguntando quanto tempo de mentoria. Depois você entra no site da Tutor e vai entrar no meu site quando ficar pronto, daqui a no máximo um mês. E lá eu vou falar todas as datas, porque vão ser aulas gravadas. Eu sempre vou dividir, Tiago, eu acho que isso vocês fazem também, que é dividir o aluno em nível iniciante, intermediário. Eu vou falar de intermediário a avançado e de avançado a quase aprovado. Porque existe isso, sim. Existe a galera, e a maioria é iniciante ou intermediário. E aí, que é justamente... E todo esse refinamento eu faço em relação a percentual de acerto de questão. O que é que você acha disso? Eu acho bacana, assim. Isso foi uma questão nossa no início da Tutoring, né? Porque a gente estava vendo as alternativas que existiam no mercado para controlar ciclo de estudo. E aí, o que é que algumas ferramentas faziam? Uma prova para pegar a proficiência do aluno em cada disciplina. Assim, o cara fazia 10 questões de cada disciplina para começar a fazer o plano de estudo dele. Para a plataforma falar, você está no nível X ou Y. Aí era bem atritoso nesse processo, bem arrastado, assim, dificulta muito o cadastro. Então, hoje o aluno se autodeclara o nível dele em cada disciplina, se ele é iniciante, intermediário ou avançado, e durante a trajetória dele a gente vai aprendendo sobre ele, vai dando a sugestão, talvez você não seja avançado, você esteja no nível intermediário. Aí dá uma sugestão para ele se reclassificar no nível adequado para aquela disciplina. Então, tem um algoritmo aí por trás inteligente que fica acompanhando esse processo de evolução do aluno também. Cara, que massa, Tiago. Isso me lembra muito os consultores de investimento agora, né? Antes da bolsa despencar, a classe média foi para a renda variável e era justamente isso. Você tinha que se declarar entre investidor sofisticado, né? Enfim, é isso que mais ou menos nós fazemos para estudo. E uma coisa interessante que o Tiago trouxe, que são os estudantes para residência médica. Isso tem a ver com a pergunta do Denilson, se é para todas as áreas. Eita, droga, 28 segundos para terminar.
Ai, temos que fazer outra live, com certeza. O Thiago se despede da galera. Gente, foi um prazer falar para vocês, tá? A gente está disponível aí no Instagram da Tutor e no meu pessoal também, acho que a Sara publicou hoje, tá? A tutoria hoje não atende diretamente o aluno, é só através das nossas parcerias. Então a Sara vai fechar com a gente aí já já, a gente vai estar disponibilizando a tutoria para vocês por ela, tá bom? 5 segundos, beijo!